Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Pandemia na Era da Globalização, como os jovens poderão fazer a sua parte. O meu nome é Maria Carolina Cristianini, eu sou editora-chefe do jornal Joca e hoje eu vou mediar o nosso debate com os palestrantes que estão com a gente hoje, com os nossos participantes. Antes de a gente começar com as apresentações de quem vai nos ajudar hoje a discutir esse tema, quero convidar todos que estão nos assistindo a participarem com a gente do webinar pelo TV Joca, nosso canal no YouTube, usando o recurso de comentários do YouTube para mandar perguntas, comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa transmissão. Agora vamos em frente com a nossa conversa de hoje, que é sobre a pandemia do novo coronavírus na era da globalização e como que os jovens poderão fazer parte desse cenário, qual é o papel dos jovens também para ajudar nesse cenário. Se a gente não estivesse nesse momento tão globalizado, será que as consequências dessa pandemia seriam as mesmas que a gente está vendo agora? Aqui no Joca a gente acredita que, assim como os adultos, os jovens também precisam se aprofundar e refletir sobre os impactos do novo coronavírus em suas rotinas e também na rotina do país e do mundo todo. Para que isso aconteça, a gente aposta sempre na importância da formação dos jovens por meio da informação. Afinal, eles vão ser os adultos que, em poucos anos, certamente vão enfrentar os reflexos dessa pandemia que a gente está vivendo hoje e de diversas outras questões ligadas a ela num futuro muito próximo. Por isso, nesse webinar de hoje, além de convidar os pais e os professores que estão sempre com a gente nas discussões que a gente faz ao vivo, a gente convidou também os jovens, especialmente do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, a participarem, nos assistirem, mandarem suas perguntas, estarem com a gente nessa conversa. A discussão hoje vai ser sobre o impacto global e local da pandemia em diversas áreas, na economia, no trabalho, na saúde pública e em outros setores. E para fazer essa discussão com a gente hoje sobre esses temas, a gente convidou o Geraldo Zaran. Geraldo é professor da Avenue School São Paulo, é mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e PhD em Politics and International Studies pela Universidade de Cambridge. O Geraldo é especialista em estudos sobre os Estados Unidos, análise de política externa, instituições e história das relações internacionais. Também está com a gente hoje a Wanda Engel. A Wanda é diretora do Instituto Sinergos no Brasil, organização que atua na área de parcerias multissetoriais e Agenda Social 2030, organização estruturante do Pacto pela Educação do Pará. Ela é PhD em Educação pela PUC-Rio e foi ministra de Estado de Assistência Social no governo Fernando Henrique Cardoso. Além disso, a gente está contando também com a participação do João hoje. João é um jovem de 12 anos que cursa o 7º ano do ensino fundamental, é um leitor super assíduo do Joca, está sempre com a gente em muitas ações, sempre nos ajudando, e hoje vai colaborar com o nosso debate pela visão do jovem também. Antes de a gente começar com as discussões por aqui, quero só avisar vocês que a gente está de olho aqui na plataforma de transmissão e, por enquanto, está tudo estável. Mas se alguém notar alguma instabilidade, alguma falha de áudio, de vídeo, coloca nos comentários para a gente saber o que está acontecendo e a gente tentar estabilizar da melhor maneira possível. Combinado? Então, vamos em frente. Em primeiro lugar, bom dia, Geraldo, Wanda e João. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o João. João, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. João, diante de tantas informações que a gente tem hoje em dia sobre o novo, a cada dia aparecem mais coisas, quais pontos você sente que seria bom para você, como jovem, saber mais? Tem algo na cobertura sobre o tema que você gostaria de ver mais aprofundado, algo que você esteja sentindo falta? Eu acho que eu sei bastante sobre os cuidados que devem tomar e os números do coronavírus no Brasil e no mundo, mas eu tenho duas dúvidas em específico, que eu não sei se tem resposta exata pelo pouco tempo que a pandemia está aí, mas se tem como pegar o vírus mais de uma vez e quanto tempo a pessoa fica com o vírus a partir do momento que ela contrai. São duas dúvidas realmente que acredito que os cientistas estão estudando, mas eu vou anotá-las aqui para a gente, em breve, consultar um infectologista e tentar responder no próprio Joca, divulgar no nosso site e no impresso, para a gente poder dar essa informação que você está sentindo falta, tá bom? Beleza.
Então, agora o João vai participando com a gente ao longo da discussão. João, sempre que você tiver alguma dúvida para os nossos palestrantes, no que eles estiverem falando, você pode mandar para mim pela nossa conversa interna aqui, e aí eu passo a palavra para você fazer para eles também. Combinado? Ok, beleza. Obrigada. Então, tá ótimo. Eu vou passar, então, a palavra agora para o professor Geraldo, que vai falar um pouco para a gente sobre a pandemia e a globalização, e como é que os jovens podem pensar em contribuir de alguma forma nesse cenário. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Carol. Bom dia, Wanda. Bom dia, João. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando para um público maior, conhecendo pessoas novas. O tema que vocês propõem é muito interessante, né? Pensar a pandemia na era da globalização. E aí eu acho que a gente, para os estudantes do Fundamental 2, do ensino médio, a gente pode começar pensando o que é essa globalização, né? Então, globalização é um processo de aproximação do mundo, de diminuição do espaço, vamos dizer assim, que a gente costuma dizer que começou nos anos 70 por uma série de avanços, de desenvolvimentos na economia, nas comunicações, na tecnologia, etc. Então, principalmente a partir dos anos 90, o mundo foi ficando mais conectado, foi ficando mais próximo, as sociedades foram ficando mais próximas, mais globalizadas, né? Principalmente pelos avanços da integração econômica, da informação, etc. Então, pensar essa pandemia hoje nesse mundo menor, entre aspas, né, globalizado, conectado, nesse mundo muito mais acelerado, muito mais rápido do que décadas atrás, do que séculos atrás, tem implicações diferentes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a difusão da doença, que começou com um surto na China, na cidade de Wuhan, não é, enfim, tem uma série de motivos por que a doença começou lá na China, que tem a ver com padrões culturais, padrões sociais, o jeito que a população chinesa lida com animais, etc. Não é coincidência que a SARS, que outras doenças começaram ali também, mas do jeito que ela se espalha, está diretamente relacionado com a globalização econômica. A China hoje é um elo importante, se não é o centro, é a principal potência industrial, né, do mundo globalizado. Tem conexões, as suas empresas estão conectadas no mundo todo, estão exportando produtos para consumo, estão exportando peças que entram em cadeias de produção, em indústrias de outros países, e isso inclui o fluxo de pessoas, né, que vêm e vão. Então, se você olha os mapas da difusão da doença a partir de janeiro, começa onde? Começa na China, depois vai para a Europa, depois vai para os Estados Unidos. A chegada da doença, né, do surto, na América do Sul, por exemplo, ou na África, é um pouco mais tardia, demora um pouco mais. Isso reflete o quê? Reflete, num certo sentido, o menor grau de integração econômica que essas áreas têm na economia global, né? Quando a gente compara com séculos atrás, quer dizer, então se o mundo não fosse globalizado não ia ter pandemia? Ia ter pandemia, sim. Né? A gente já teve outras doenças que se espalharam pelo mundo, por exemplo, a gripe espanhola, mas a velocidade dela provavelmente ia ser diferente, né? A gente ia estar falando de meses para o contágio, de anos de epidemia, ao invés de algumas semanas, né? Então, esse é um lado. A expansão da doença reflete muito isso. Por outro lado, a gente também tem aspectos da globalização que estão ajudando na contenção, né? Então, o fluxo de informações que a gente tem hoje em dia é muito mais rápido, né? Os pesquisadores, os médicos, os cientistas, eles conseguem compartilhar essa informação, compartilhar as melhores práticas de contenção da doença, do contágio, de maneira muito mais rápida. Um avanço, uma descoberta, seja numa prática de
de contenção, seja possivelmente num medicamento, numa vacina que ainda não existe, mas isso pode se difundir de maneira muito mais rápida e também facilitar, né, a nossa luta aí na contenção da pandemia. Eu acho que você perguntou, né, o que os jovens podem fazer. Eu acho que o primeiro ponto, e o Joca tem parte nisso, é se informar, né? É obter informação de qualidade. O João fez 2 perguntas para você, Carol, e eu fiquei muito contente que você não tentou responder. A primeira coisa que você disse foi: eu vou procurar um infectologista, eu vou procurar um virologista, porque a gente tem que se municiar disso, a gente tem que se municiar de informação científica qualificada, né? Um dos aspectos dessa pandemia, também relacionado com a era da informação que a gente está vivendo, é a quantidade de notícias, de boatos, de informações que estão aí para causar polêmica, para causar medo, para causar desespero. Então, eu acho que a primeira recomendação é: não façam, não divulguem, não espalhem informação que vocês não confiam na fonte. E sejam muito críticos ao confiar numa fonte, né? Não é porque é um amigo, porque é um pai, porque é um parente, que a informação é boa, que a informação é baseada em evidência científica, que a informação tem conteúdo. Então, acho que o primeiro elemento é esse. Por quê? Porque a globalização e a pandemia, óbvio, também geram medo, também geram receio em todo mundo. Está todo mundo tentando se adaptar, e muitas vezes a gente cai no xenofobismo, né? Na ideia de que o culpado é o estrangeiro, é o outro. Então, a gente pode ter muita gente fazendo discriminação contra chineses, contra asiáticos em geral, e essa disseminação, essa disseminação do medo, do preconceito, da xenofobia, ela é fomentada por notícias que são falsas, né? Que são mentira. Então, acho que um primeiro ponto, né, além de cuidados de higiene básica e etc., que eventualmente a gente vai comentar, eu diria isso. Nessa era acelerada, conectada, cuidado dobrado com as informações que a gente propaga. Obrigada, Geraldo, pelos seus primeiros comentários. A gente fez um outro webinar eu já estou até um pouco perdida no tempo, mas foi na semana passada. A gente fica trabalhando de casa, você perde um pouco no tempo. Na semana passada a gente fez um outro webinar em que a gente falou também bastante sobre a questão das fake news, né? Dessa importância da desinformação e dos boatos, de a gente não disseminar aquilo que a gente não tem checado. Por isso, a gente está acompanhando aqui os comentários no YouTube de quem está nos assistindo. Tem muita gente perguntando sobre questões ligadas sobre a doença, dúvidas sobre a doença especificamente. Então, o que for sobre a doença, sobre transmissão, questão de sintomas, etc., a gente vai depois pegar essas dúvidas, ver o que a gente já respondeu no Joca, deixar mais evidente para vocês, e o que a gente ainda não tiver respondido, a gente vai atrás de especialistas para responder o que for ligado à questão da contaminação, tá? E gostaria só de lembrar quem está nos assistindo que hoje a nossa discussão é sobre a relação da pandemia com a globalização e também com a chegada da pandemia aqui ao Brasil. Então, quem tiver perguntas sobre esses 2 temas, pode continuar mandando para a gente nos comentários no YouTube. Quero continuar a conversa fazendo mais uma pergunta para o João, antes de chamar a Wanda. João, dessa experiência que você está vivendo agora, com a pandemia, sem aulas, como você acha que os jovens vão poder se preparar a partir do que estão vivendo agora para viver no futuro outros tipos de situação complicadas? Como é que você está tirando um aprendizado desse período que a gente está vivendo? Acho que existem várias formas. Primeiro, porque eu estou descobrindo várias formas sem gastar dinheiro de passar o tempo em casa, porque eu sempre, para passar o tempo, ia no cinema com amigos, ia no shopping com amigos, ia fazer coisas que gastavam dinheiro, e agora eu estou descobrindo outras formas e outras coisas de fazer que não gaste dinheiro.
tipo, conseguir viver com menos e conseguir se divertir nisso, conseguir levar isso como uma coisa importante que tem que ser seguido à risca. A gente começa a olhar as coisas por outra perspectiva, né, João? Exato. Muito bom. Então, agora eu vou passar a palavra para a Wanda Engel, que vai falar com a gente sobre a chegada do novo coronavírus no Brasil e o impacto disso. Bom dia, Wanda. Bom dia. Você, quando fez menção ao meu currículo, você omitiu, até porque não estava escrito, que, além de tudo, eu sou avó de 5 netos. Que maravilha! Isso. E eu acho que a coisa que eu mais gosto com relação aos netos é contar história. Na verdade, eu acho que contar história é a grande missão, uma das grandes missões do ser humano, né? E pode contar essa história através de textos, através de quadros, através de músicas. E eu ficava pensando, quer dizer, como é que eu contaria essa história daqui a 10 anos? Né? Não para os meus netos, mas talvez até para os meus bisnetos. Né? Como é que eu contaria essa história? E eu acho que a gente começaria dizendo que, olha, esse foi talvez um dos maiores desafios do século. É uma pandemia no mundo globalizado, uma pandemia que vai chegar num momento de grande xenofobismo, uma pandemia que começa na China, e começa na China porque os chineses lidam mais com animais, e essa transposição do vírus do animal para o ser humano é mais fácil. E chegou um vírus tão bonitinho, o vírus parecia uma árvore de Natal, uma bolinha de árvore de Natal, né? Toda enfeitadinha, bonitinho, mas absolutamente perigoso. E não perigoso pela sua capacidade de matar, mas perigoso pela sua capacidade de expansão. Eu acho que nunca se viu um vírus com tanta capacidade de expansão. E aí o Geraldo diz assim, foi a primeira vez que houve essa expansão? Isso é uma característica do mundo globalizado? Não mesmo. Né? A peste negra, a gripe espanhola, são todos fenômenos quase que de globalização de um vírus, sem que houvesse a possibilidade dos instrumentos de globalização, sem que a gente tivesse a situação atual de globalização. Só que isso chegou num momento em que, por conta dos refugiados, havia o desenvolvimento de um mau nacionalismo, a história de que Estados Unidos para a América, Brasil para os brasileiros, que quer dizer, tinha não só um enorme preconceito contra o estrangeiro, mas uma enorme aversão mesmo por tudo que vinha de fora. E aí esse vírus foi chamado de vírus chinês, foi chamado de vírus estrangeiro. E aí a primeira grande lição que a gente teve foi o seguinte: gente, esse vírus não tem nacionalidade, esse vírus não tem partido político, esse vírus não tem raça, esse vírus não tem situação socioeconômica. Esse vírus pega em todo mundo, pode alcançar todo mundo. E, enfim, a primeira tentativa de culpar a globalização, ela foi mais ou menos ratificada pelo início da pandemia. Quer dizer, os primeiros infectados vieram das regiões em que o vírus começou a sua expansão e foram portadores desse vírus para os seus países ou para os seus locais de trabalho, etc. Então, os primeiros a difundirem o vírus foram eu diria, os indivíduos globalizados, que estavam em outros países, ou por questões de lazer, ou por questões econômicas do mundo financeiro, mas começou por aí. Mas rapidamente se expandiu para as camadas mais pobres da população. Quer dizer, na África pode ter demorado. Aqui no Brasil não demorou nada, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, pobres e ricos vivem no mesmo espaço. E eu acho que essa expansão do vírus para os grupos mais vulneráveis foi uma outra lição. Os grupos mais vulneráveis são aqueles mais atingidos pelas consequências do vírus. Porque eles não dispõem de sistema de saúde, eles não dispõem de condições de habitação, eles não dispõem, muitas vezes, de informação, eles não dispõem de espaço, enfim. Ali estão as condições básicas para o vírus explodir bombasticamente. Essa lição é uma lição importante porque, quer dizer,
Quem são esses pobres e esses vulneráveis que vão ser os mais atingidos? Né? Os pobres e extremamente pobres, que moram em favelas, né, nos lugares de assentamento informal, vão ser os presidiários. E olha, só de pobres, gente, agora eu estou falando com o menino de daqui a 10 anos, né? Só de pobres, naquela época no Brasil, havia quase que um quarto da população na situação de pobreza. Havia 13 milhões em pobreza absoluta. Vivendo nas favelas, havia mais de 1 milhão de pessoas. Nos presídios, mais de 800 mil pessoas. Na população de rua, que a gente nunca conseguiu quantificar, também centenas de milhares. E essa gente, por conta das suas condições prévias, foram as mais afetadas. O grande desafio, neste momento, passou a ser como eu freio essa expansão, né? Como eu contenho essa expansão. E aí, muita coisa foi feita, né? A primeira coisa, quer dizer, a primeira tentativa, inclusive, quando se pensava que a globalização era causadora de tudo isso, era fecha aeroporto, não vem ninguém de fora que a gente está protegido. Nada, estava protegido, nada. O vírus sempre arranja uma forma de entrar e de se propagar. Foi o isolamento social, este sim, com algum resultado, na chamada curva de propagação. Vocês devem conhecer um gráfico que ele vai mostrando como é que um determinado fenômeno vai avançando. Então, à medida que o número de casos aumenta, a linha levanta, né? Quando os casos diminuem, a linha abaixa. Tudo que se fazia era para que essa curva fosse o menos pontiaguda possível. E por quê? Porque se essa crise, se a propagação afeta muita gente, o que acontece é que isso o sistema público de saúde não aguenta. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos dizer, teve algumas postagens nesse sentido, a gente não quer o Pão de Açúcar, onde essa linha sobe correndo e desce correndo. A gente quer o Morro da Urca, que fica do lado, em que essa linha é muito mais amena. Bom, essa foi a primeira tentativa. A segunda, a de apoiar os vulneráveis. Quer dizer, é preciso que a gente dê apoio financeiro aos pobres, aos extremamente pobres. Enfim, honra da política de assistência social nesse país, a gente já tinha uma rede de proteção social. Uma rede de proteção social que oferecia a 14 milhões de brasileiros a Bolsa Família. E mais que isso, que tinha um cadastro único com 74 milhões de pessoas cadastradas. Ou seja, chegar a esses 74 milhões era muito fácil. Aliás, a primeira tentativa foi dizer assim, vamos mandar cesta básica. O problema não era falta de acesso à comida. Os supermercados estão abastecidos. O problema era dinheiro para comprar comida. Então, a saída tinha que ser aproveitar o cadastro único para fazer com que esse recurso chegasse a esses grupos mais pobres. Bom, enfim, concretamente, além disso, era necessário apoiar não só a quem tinha perdido o trabalho, porque o isolamento, a contenção, a consequência é dinamitar o sistema econômico. As pessoas não produzem, as pessoas não consumem, a circulação de mercadoria para. Então, isso tem consequências fatais para o sistema econômico. Então, apoiar os desempregados, apoiar os que estão no mercado informal. Imagina, no Brasil havia já 12 milhões de desempregados, né? Pessoas que lançavam mão do sistema informal para vender a sua quentinha, para vender o seu cafezinho. Nada mais de possibilidade de renda para essas pessoas. Quer dizer, essas pessoas precisavam ser apoiadas. Mais que isso, né? Era preciso melhorar o sistema de saúde. E era preciso, sem dúvida nenhuma, o sistema de saúde, a melhoria, não se faz assim, né? Mas há alternativas, né? Estádios de futebol, quer dizer, clubes de futebol que oferecem seus espaços para hospitais que possam atender, principalmente a essa população que não tem acesso ao sistema como um todo. Enfim, a questão do sistema de saúde era um outro grande desafio. E, finalmente, a pesquisa, né? Pesquisa que, de alguma forma, pudesse dar saídas tecnológicas
para remédios que pudessem, de alguma forma, dar conta dos efeitos, uma possível vacina, etc. Agora, eu queria só dizer, eu não sei como é que essa história acabaria, né? Infelizmente, a gente ainda está vivendo esse processo. Eu não sei como é que acabaria. Mas eu sei que já nessa altura a gente tem alguns aprendizados. O primeiro de todos é o seguinte: outros vírus virão, né? Os vírus estão por aí e a existência ou a proliferação desses vírus pode acontecer em qualquer momento. Então, a gente não está livre disso. A gente tem que aprender com esta pandemia para dar conta de outras pandemias que, sem dúvida nenhuma, virão. Eu acho que a segunda grande aprendizagem é o seguinte: um país precisa ter uma rede de proteção social. Uma rede de proteção social formal, né, do tipo Bolsa Família, etc., e informal. A rede de proteção social informal é a solidariedade, é o trabalho voluntário, é o que os jovens podem fazer: distribuir informação, distribuir insumos, apoiar as famílias mais pobres. Então, essa rede, às vezes essa rede informal, ela é mais importante do que a rede formal, porque é aquela rede que é baseado em cada um de nós. E, finalmente, eu acho que a grande aprendizagem é a seguinte: sem ciência e sem cooperação não há solução. É preciso investir na ciência. Vocês, jovens, uma das coisas que vocês podem fazer é contribuir para o avanço da ciência, né? Enfim, serem contribuidores nesta área. Sem cooperação, inclusive na produção da ciência, não há avanço. Então, eu diria que sem cooperação não há solução. Só que, para cooperar, você precisa ter confiança. Então, a gente precisa resgatar os níveis de confiança deste mundo. É isso. Meninos, eu vi, hein? Eu terminaria dizendo para os moleques em 2030. Eu vi e eu vivi. Ainda bem que estou viva até agora. Estaremos até 2030 para contar essa história para quem chegar para nos escutar, né, Wanda? Pois é, oxalá. Tem aqui um comentário da Thelma Liberti, nessa sua ideia de contar a história no futuro para os mais jovens. Ela dá a dica de a gente fazer diários das nossas quarentenas, né, para registrar o sentimento do dia a dia de viver no isolamento social. Acho que essa é uma dica muito importante para os jovens, para as crianças também, que estão passando por esse momento, de registrar como é que está sendo, de repente em foto, em vídeo. Hoje a gente é tão tecnológico também, né? Mas também colocar no papel as nossas ideias, aquilo que acontece todo dia. E tem aqui um comentário da Carla. Oi, Wanda, pode falar. Excelente ideia, excelente, né? Aproveita esse tempo que a pandemia nos dá e registrar isso. Isso precisa ser documento para o futuro, gente. A gente está vendo uma coisa inédita nos tempos recentes, né? A gente precisa realmente se tornar história disso, né? Tem um comentário aqui da Carla Ferreira dizendo que discorda da questão da nomenclatura do nome da gripe, dizendo que a gripe espanhola, por exemplo, tem esse nome devido ao lugar em que ela foi descoberta em 1918. Quero convidar o Geraldo para voltar para a conversa, a Wanda também, se quiser comentar isso, dessa questão da nomenclatura, de chamar vírus de vírus de determinado local ou não, a gripe era espanhola. Vocês querem complementar essa questão de xenofobia? Como lidar com isso? Olha, primeiro deixa eu dizer que eu assino embaixo em tudo que a Wanda comentou, né? A gente precisa assistir a população, principalmente a população carente. A gente precisa de uma rede de assistência social formal e informal, e a gente precisa de investimento em ciência e saúde, né? Nas universidades, nos hospitais, né? Em todos os setores, os vários aparelhos desse nosso sistema, né? E, infelizmente, a gente vinha trabalhando na contramão disso tudo, né? Sobre engraçado a estudante que falou sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola ela não foi descoberta na Espanha, né? A gripe espanhola era um vírus
que é um vírus de influenza, né? É uma mutação, uma cepa do vírus de gripe muito forte, mas que já existia na Europa anos antes, durante a Primeira Guerra Mundial. E a grande letalidade desse vírus se deu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, principalmente na França, na Alemanha. Só que o que os governos daquela época faziam? Eles não divulgavam esses dados. Né? Por quê? Porque eles estavam num ambiente de guerra, eles já estavam passando por uma série de dificuldades, de provações, eles não queriam traumatizar ainda mais a população. Então, a gripe espanhola, ela não é espanhola, ela não começou na Espanha, ela começou nesse ambiente de falta de higiene, de má alimentação, de ferimentos abertos, etc., que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial. Só que os governos escondiam isso. Por que ficou com o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha estava fora da guerra, e o governo espanhol foi o primeiro governo a tratar da epidemia, né? E falando, olha, existe uma epidemia de gripe, existe uma epidemia de influenza, estão aqui os números, o que a gente pode fazer, etc, etc. E aí, porque o governo espanhol era o único país falando da gripe, ela virou a gripe espanhola, ficou conhecida como a gripe espanhola, mas ela não é espanhola, né? A gente não sabe de onde ela vem. Do mesmo jeito que a gente não tem como colocar um marcador e dizer, olha, essa gripe, esse vírus de corona que a gente está, essa cepa do vírus de corona que a gente está vendo agora nasceu em Wuhan, na China. Né? Foi reportado ali, o primeiro surto foi ali por uma série de condições. Mas você não tem como marcar onde foi a mutação que virou essa cepa que se espalha, etc, etc. E, no final das contas, o vírus pode ter até aparecido, o primeiro surto pode ter até sido em Wuhan, mas ele não vai parar ali, é o que a Wanda falou. Ele é um vírus democrático, né? Ele se espalha nos cidadãos que viajam, nos cidadãos globalizados, nos cidadãos ricos, e os primeiros a sentir os efeitos, por um acaso, são cidadãos, não por um acaso, são cidadãos pobres. Então, que ganho a gente tem em dizer que esse é um vírus chinês, americano, europeu, é um vírus de pobre, é um vírus de rico? Que ganho que a gente tem? É um vírus de velho, é um vírus de novo? A gente não tem ganho nenhum, né? Então, a gente tem que olhar para o problema como ele se coloca. Eu vi alguém perguntando no chat também, Carol, se se chama Covid-19 porque é o 19º, a 19ª variação de vírus. Não, não é isso, né? O vírus corona, o corona é uma categoria de vírus, como o influenza é uma categoria de vírus, como o influenza é o vírus da gripe comum, né? O corona é um outro tipo de vírus. Ele tem várias cepas, a grande maioria das cepas de corona, das mutações de corona, não atinge humanos. A gente conhece algumas cepas que atingem, que são transmissíveis para humanos, se não me engano são 5, algo assim, não são muitas. A mais famosa delas foi a SARS, né? A crise enfim, na virada aí dos anos 2000 para 2010, já era uma cepa de corona, e essa cepa se chama Covid-19 porque ela foi mapeada em 2019. Ela não é a 19ª cepa. E outra pergunta que fizeram ali, por que se fala tanto dessa e não das outras? Porque, por exemplo, diferente do influenza, que é um vírus de gripe que já circula nas nossas sociedades há décadas, séculos, o corona não. O corona é um vírus que circulou muito menos e, portanto, tem muito menos imunização natural. A gente está muito mais exposto ao corona, a uma crise respiratória de corona, do que a uma crise respiratória de influenza, que é a gripe comum. Então, a capacidade de disseminação do corona é muito maior do que outros vírus e do que até outras cepas de corona. E do mesmo jeito
que não tem imunização natural, quer dizer, os nossos organismos não estão adaptados a isso, e, portanto, ele tem bilhões de pessoas para poder se expandir e afetar, a gente também tem menos imunização, a gente tem menos medicamento adaptado à corona, praticamente nenhum, e também não tem vacina, né? Para as cepas de influenza, por exemplo, a gente já tem vacina, tem vacinação de gripe todo ano, vai começar uma agora essa semana, né? Nada disso existe para o corona. Então, por isso, essa preocupação toda. Só para fechar o assunto xenofobia, Geraldo e Wanda, o Colégio Ecos, que está acompanhando a gente aqui pela transmissão, pediu para a gente explicar o conceito de xenofobia, caso algum dos jovens que esteja nos assistindo não saiba exatamente o que é. Wanda, o seu microfone está fechado, só abre para poder... Você abre? Ok. Bom, xenofobia é esse sentimento de desconfiança e medo do que é desconhecido, do que é estranho, do que eu não reconheço como próximo a mim ou parecido comigo. É um sentimento que inclui discriminação, é um sentimento que inclui preconceito. E aí volta para o nome, né? Colocar o nome desse vírus como vírus chinês é conseguir um culpado. O culpado é a China, né? Esse vírus é chinês. O que, além de não ser verdade, isso gera uma maior discriminação ainda do povo chinês. E o que ocorre é que a gente não tem saída se não houver cooperação. E nada mina mais a confiança do que a discriminação, do que a culpabilização, do que a demonização do outro. Então, seria absolutamente antiprodutivo a gente reconhecer num país, num grupo, numa civilização, a culpa desse vírus. Assim como nestor naquela religião ou nestor naquela raça, e assim vai. Então, eu acho que, primeiro, isso seria terrível e não é verdadeiro, e segundo, isso minaria a coisa mais importante no momento, que é a reconstrução da confiança. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de dados, é fundamental que a gente tenha confiança nesses dados, né? Porque são esses dados que vão orientar as políticas públicas, a nossa ação cotidiana. Então, se a gente tem falsos dados, falsas informações, omissão de dados, isso é um outro tipo de vírus, né? É um vírus que mina a possibilidade da gente vencer essa pandemia. Então, seria absolutamente necessário que a gente tivesse um aumento de veracidade nos dados divulgados e um aumento de confiança nesses dados, porque senão nós vamos desperdiçar esforços e vamos ficar rodando em torno de nós mesmos. Está chegando um monte de pergunta aqui que eu vou repassar para vocês daqui a pouquinho. Eu quero só colocar o João de volta na conversa. João, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Acho que não. Então, eu tenho uma pergunta para você. Como é que você está lidando com a sua própria quarentena, né? Você está sem aula, você está estudando em casa. Como é que você está fazendo para o seu dia a dia ser mais dinâmico? Você pode contar como é que está sendo para você ser uma fonte de inspiração para quem está nos assistindo? Claro. Enfim, boa parte do meu dia eu acabo fazendo as lições da escola, que os professores lançam no site da escola. Então, acaba nem tendo tanto tempo livre assim. Mas eu estou fazendo várias atividades nesse tempo livre que eu não fazia durante as aulas, enfim, do dia a dia. Eu estou fazendo, vocês citaram um diário, eu estou fazendo 2 diários. Eu estou fazendo um diário verdadeiro, do que realmente está acontecendo, e eu estou fazendo um diário de brincadeira, que é tipo para eu contar para os meus filhos, brincando com eles, tipo, não tinha comida no supermercado, a gente ficou 2 dias sem comer, aí a gente se aventurou em uma ida ao supermercado com máscara, um falso e um verdadeiro. E eu também estou montando Lego, estou fazendo quebra-cabeça, e o que eu mais estou gostando de fazer é ligar para os meus amigos por vídeo, para a gente conversar também, já que a gente está bastante tempo sem se ver. Adorei a ideia do diário verdadeiro e do diário falso, João. Muito bom. Depois você vai poder contar as duas histórias.
Não esquece de botar o título de que esse diário é fake news, hein? Sim, Deixa claro, deixa claro. selinho de fake news. Caramba! Quero resgatar aqui uma pergunta que chegou da Angélica Gomes, que é para o professor Geraldo. Ela fala o seguinte: temos vírus no mundo desde sempre, e ela tem dúvidas se a gente já não devia estar melhor preparado para isso. E também pergunta se é possível alguém criar um vírus em benefício próprio, economicamente falando. Recentemente, Angélica, a gente teve algumas notícias de fontes seguras de que o vírus foi estudado e que ele não poderia ter sido criado em laboratório. Tem algumas informações sobre isso já sendo divulgadas pela imprensa, tá? Mas eu abro a palavra para o professor Geraldo para falar sobre essa questão de a gente não deveria estar melhor preparado, já que a gente está tão globalizado? Então, essa pergunta ela consegue amarrar e tocar em várias coisas que a gente já conversou aqui, né? A gente não deveria estar melhor preparado? Sim, a gente deveria estar melhor preparado. Só que a gente se esquece, né? A sociedade, o ser humano tem memória curta, as sociedades também têm memória curta, né? A Wanda estava mencionando aqui do papel do investimento em ciência, em pesquisa, em redes de assistência social bem estruturadas, né? Isso no nível nacional. No nível internacional, a gente também tem iniciativas de cooperação. Não é coincidência que essas iniciativas de cooperação internacional cresceram muito em meados do século passado, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente teve a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, no pós-Segunda Guerra, e a partir do sistema ONU, uma série de instituições foram criadas. Instituições para tratar de comércio, instituições para tratar de educação, instituições para tratar de economia, enfim, uma série delas, e dentre elas a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que no começo dessa crise foi importantíssima para monitorar o que estava acontecendo na China, para dar credibilidade aos dados que estavam saindo do governo chinês, para ter um comitê de especialistas, né, indicando quais são as melhores práticas de contenção, etc. O problema qual é? O problema é que também nas últimas décadas, e aí a Wanda mencionou isso, a gente tem vivido um momento de ataque a qualquer tipo de cooperação e de coordenação internacional, de críticas à ONU, de críticas a várias outras instituições, de descrédito do conhecimento científico, né? Então, a gente tem consenso na comunidade científica, por exemplo, sobre os impactos da ação humana no aquecimento global. Mas a gente tem grupos de países, grupos de pessoas que questionam esse conhecimento científico. Do mesmo jeito que você mencionou agora, Carol, que a gente tem evidência científica de que o vírus foi uma mutação natural, né? Mas a gente tem pessoas questionando isso com diversos objetivos, né? Talvez achar um culpado, talvez se isentar de culpa, etc. Então, por que eu digo que as pessoas e as sociedades esquecem? Porque o ápice da cooperação internacional foram lá nos anos 40, nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, conforme a história vai caminhando, as pessoas vão esquecendo disso e vão procurando culpados, né? Vão parando de cooperar, vão parando de se ajudar, né? Então, é isso que aconteceu. Essa crise ela atacou a gente num momento em que o conhecimento científico tem sido altamente questionado, erradamente, né? Mas tem estado sob ataque, em que as organizações internacionais que foram desenhadas para estimular a cooperação entre os países também estão sob ataque, as Nações Unidas, os acordos de meio ambiente, a própria Organização Mundial da Saúde. E aí eu volto de novo para a história do diário, né? Por que o diário é tão importante? A ciência é importante nessa hora? É importantíssima, mas a história também é. A gente não pode esquecer.
A gente tem que olhar para trás, a gente tem que aprender com os nossos erros. E isso é só contando história, é só fazendo diário, é só contando e contando essa história. A gente não pode esquecer, a gente não pode fingir que não aconteceu. A gente tem que abrir esses armários, tirar esses esqueletos, entender como a gente chegou até aqui. Senão a gente vai ficar repetindo como num disco riscado. E é bom usar esse momento agora da quarentena, do isolamento social. Não está todo mundo diminuindo a velocidade? Não está todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, sendo obrigado... Então, vamos parar, vamos refletir, vamos ler um livro de história, vamos ver o que aconteceu antes, vamos pensar o que a gente pode mudar a hora que isso tudo acabar. Né? Porque vai passar. A humanidade já passou por desafios muito maiores até. Então, vai passar. E quando passar, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a fazer tudo como a gente fazia? Ou a gente vai aprender alguma coisa, vai tirar alguma coisa disso? Wanda, você quer complementar alguma coisa? Eu ia dizer que eu bato palmas, porque é esta questão, né? Esse vírus, essa pandemia, chegou num momento em que a gente estava com uma verdadeira pandemia social, de falta de crédito na ciência, de falta de xenofobismo, de ataque aos organismos internacionais, de ataque à cooperação, cada um por si, ninguém por todos. Então, esse vírus, ele causa mais problemas sociais, porque ele veio nesse contexto. Então, entender este contexto, verificar até que ponto isso exacerba ou aumenta as consequências da pandemia, e principalmente isso, registrar esse momento, tentar entender o que fazer com o futuro. E como história não é alguma coisa, história é um filme, né? É muito importante a gente entender o início desse filme, ou seja, os tempos anteriores a isso, a história nos ajuda muito, né? Compreender o momento atual e pensar no futuro. E aí, meu bem, João, olha só, o futuro está na mão de todos, mas especialmente na mão dos mais jovens, né? Presta atenção, porque vocês é que vão fazer a diferença. É verdade. É isso aí mesmo. A gente está recebendo aqui algumas outras perguntas sobre as questões econômicas ligadas ao novo coronavírus. Tem comentários aqui do Marcelinho Matos, do Vinícius Pereira, dizendo como é que esse vírus vai destruir a economia chinesa, vai destruir a economia global. Tem também o Vitor Fernandes Mosca, que pergunta o que está mudando na economia, essas mudanças são ruins, elas afetam em algo no Brasil, o aumento do dólar tem a ver com isso? Geraldo, Wanda, vocês querem fazer essas considerações sobre a economia global e brasileira? Vai lá, Geraldo. Olha, a Wanda falou de entender o começo da história, né? Tem muitas coisas acontecendo na economia global. Algumas delas são relacionadas ao coronavírus. Muitas delas não são. Né? Então, a gente vem num período que a economia global tem se recuperado aí da grande crise financeira de 2008. E muitos economistas têm apontado que essa recuperação já estava chegando num limite, que o excesso de crédito, o superaquecimento da economia, que em algum momento a gente ia passar por uma nova crise, por uma nova recessão. Né? Então, isso já vinha acontecendo. Alguns economistas falam de ciclos de crise de 10 em 10 anos. Então, tem um pedaço dessa história que não tem a ver com o coronavírus. Assim como tem um pedaço dessa história que tem a ver, por exemplo, com a variação no preço do petróleo. Se vocês podem procurar aí, uma semana atrás, uma briga muito grande entre a Rússia e a Arábia Saudita, que são grandes exportadoras de petróleo, sobre o preço do petróleo internacional. Então, tem um pedaço que não tem nada a ver. Assim como, quando a gente olha para o Brasil, a economia brasileira vinha num processo de estagnação já há anos, né? Pelo menos aí desde 2014, 2015, com promessas de reaquecimento, com alguma expectativa de reaquecimento,
que também não se materializaram até agora. Então, muito do que aconteceu na economia é pregresso, vinha antes, né? Inclusive a variação do dólar, etc. Isso quer dizer, então, que o coronavírus não tem nada a ver com a economia? Tem sim. Por quê? Porque agora foi forçado na economia global um momento de desaceleração, né? A gente está reduzindo a atividade econômica, as pessoas estão fazendo distanciamento social na China, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E essa é a medida certa, porque isso é uma questão de saúde pública, isso não é uma questão de economia. Ok? O que está acontecendo é uma questão de saúde pública. De novo, para voltar na ciência, todos os relatórios científicos apontam que, se não for praticado distanciamento social, o impacto vai ser enorme. A gente está falando de uma tragédia em número de vidas humanas, na casa dos milhões. Então, atuar com distanciamento social é a atitude correta. Mas isso vai ter um impacto na economia. Isso vai ter um impacto na economia. Mas para lidar com recessão... Já está tendo. Já está tendo. E a gente não pode esquecer das cadeias produtivas globais, né, que estão interrompidas nesse momento. Né? Quer dizer, os países dividiam, dividiam as produções e, vamos dizer, a indústria nacional já tem carência de produtos que eram produzidos fora do país, né? Então, também a questão das cadeias globais. Mas você tem toda a razão, Wanda, mas o que eu queria ressaltar é assim, para lidar com recessão, para lidar com crise econômica, a gente tem um outro receituário, né? Essa não é o coronavírus, a pandemia não é uma questão econômica. Ela vai ter um impacto econômico? Vai. E para isso a gente tem que tomar outras medidas. Você mesmo mencionou várias na sua primeira fala. Assistência à população carente, assistência a quem está na informalidade, também assistência a pequenos empresários, a microempresários, que vão precisar de ajuda, facilitação de crédito, né? E isso, como é que a gente faz? A gente faz com coordenação do governo, que é essencial. Você veja, o governo da Inglaterra, o governo do Reino Unido, anunciou na semana passada um primeiro pacote de medidas que equivalem a 15% do PIB da Inglaterra. Isso até 2 semanas atrás, isso era um negócio completamente impensável. Mas vai ser necessário intervir, né? Virar uma crise econômica, uma crise que aí vai misturar uma crise, enfim, eu não sei se eu estou sendo técnico demais, mas vai misturar a crise de demanda com uma crise de oferta. E a gente vai precisar atuar, né? Os governos vão precisar atuar. Se tiver coordenação global, melhor ainda. Mas, de novo, crise econômica, a gente tem um receituário econômico. Não adianta tentar substituir uma crise pela outra. O coronavírus ele é uma ameaça à saúde pública, à segurança, às vidas da população, e ele tem que ser tratado como isso. O que vier depois, a gente tem outros mecanismos para resolver. Ter clareza de que os problemas complexos, essas coisas todas se interferem entre si. Né? Quer dizer, medidas econômicas são medidas econômicas, medidas sociais são medidas sociais, mas o econômico interfere no social, o social interfere no econômico. Sim. Eu queria só chamar a atenção também que hoje a gente está sentindo claramente a ausência de lideranças globais que possam dar conta de uma pandemia que é global. Isso é um fato. Agora, também, quer dizer, a gente tem aquela história de que você tem políticas globais, mas no chão do território que as coisas acontecem, é chamar a atenção do enorme poder de prefeitos, quer dizer, dos gestores municipais, porque ali no território é que é possível você criar condições para enfrentar esta pandemia. Quer dizer, tem que haver uma coordenação global, tem que haver uma coordenação nacional. Agora, é no chão do território, onde as pessoas nascem, crescem, ficam doentes e morrem. É ali
que é possível fazer a grande diferença. Então, eu queria chamar a atenção dos nossos prefeitos, que agora esse momento é um momento também bastante difícil, né? Um momento de eleições, que não sei nem se vão acontecer ou não, mas é um momento de virada de estrutura de poder, né? Em que os prefeitos ou vão ser substituídos ou vão continuar, mas que vão ser submetidos a um escrutínio popular. Enfim, quer dizer, é alguma coisa tipo assim, prefeito, não pense, pelo amor de Deus, na sua próxima eleição. Pense na possibilidade, em todas as possibilidades de oferecer proteção à sua população. É isso aí, gente. Tem um monte de comentários, perguntas. A Bruna, agora eu perdi a Bruna aqui, estava falando que está adorando, que está acompanhando, que a escola dela recomendou que assistissem esse webinar hoje. A gente só tem mais 5 minutos, infelizmente, e eu queria que a gente concluísse, então, quero convidar o João e o Geraldo a falarem um pouco sobre as mudanças da dinâmica nas escolas. Talvez o João possa começar falando como é que você está estudando, João? O que mudou para você? Depois o Geraldo, que também é professor de uma escola aqui em São Paulo, poderia complementar sobre como ele está vendo essa mudança na rotina escolar. Ok. A minha escola optou por não ter aula, por não ter aula de vídeo, desculpa, e funciona basicamente assim: todo dia 2 matérias têm horário de pergunta, que basicamente é o horário onde os professores lançam a correção das lições que tinham passado na semana anterior e lançam lições para fazer para a semana seguinte. Aí você tem aquele espaço para perguntar coisas sobre o conteúdo, mas a gente não chegou até aula online, nem nada do tipo, e aí a gente tem que fazer as lições que são lançadas no site, e se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta nesse período de tempo que dura 1h30. Interessante, João. Geraldo, e como é que Você você está está vendo gostando, essas João? mudanças? Hã? Tô gostando, eu achei que é uma boa forma. A aula de vídeo, eu não sei se todo mundo ficaria muito concentrado, porque já que é uma coisa muito nova, e aí os professores, eles dão bastante atenção, então eles mandam, respondem na hora, acho que está sendo uma boa forma, sim. A gente está fazendo alguma coisa parecida. Deixa eu só, enfim, a gente precisa sempre fazer esse aviso, e a Wanda também já falou isso. A gente está falando de uma parcela da população brasileira muito reduzida que tem acesso à internet, a computadores, a celulares, para fazer esse tipo de educação à distância. E a parcela que não tem, que é a maioria, também precisa de algum tipo de apoio, de auxílio, né? Muitas vezes são essas famílias que ainda têm que se expor, que ainda estão saindo para trabalhar, porque estão na informalidade, porque estão vivendo de dia em dia, de semana em semana. Então, de novo, eu conclamo todos nós, governos e cidadãos, a pensar alternativas e tentar ajudar. Na Avenues, a gente está fazendo ensino à distância desde 11 de março. A gente teve uma confirmação de um caso muito cedo lá na nossa comunidade. A comunidade toda se juntou, o campus foi fechado, as aulas foram suspensas presencialmente, né? E a prioridade maior é sempre a segurança e a saúde dos alunos e dos membros da nossa comunidade. A gente tem seguido o currículo, a gente tem seguido a grade escolar, a gente tem colocado atividades com instruções online para os alunos, com instruções de áudio ou de vídeo. A gente tem tentado manter esse contato o máximo possível. E os professores de cada dia, né, ou daquele dia, estão sempre online, pelo menos 2 horas por dia, em videoconferências, disponível para os alunos, sempre para conversar, para tirar dúvidas, para ver como é que eles estão. A gente está muito preocupado, a gente sabe que cada criança se adapta a essa rotina de um jeito, alguns se adaptam melhor, outros pior. Tem muita coisa na cabeça de todo mundo, né? Se adaptar a isso não é fácil. Eu acho que a gente tem uma preocupação pedagógica, mas a gente também tem uma preocupação socioemocional, né? As pessoas estão ansiosas, querem saber quando acaba, quando volta, e muitas vezes são perguntas que a gente não tem resposta. Então, a gente tem tentado navegar isso do melhor jeito possível.
com uma resposta muito legal. Nossos alunos compraram o projeto, têm se engajado, têm entregado os trabalhos incríveis. Então, enfim, a gente tenta usar a crise como oportunidade quando dá, né? Bom, a gente está chegando aqui ao fim, já bateu 11 horas, passou super rápido. Quero agradecer ao professor Geraldo, a Wanda Engel, ao João pela companhia de hoje. Wanda, você quer dar uma última palavra? Não, é só dizer que foi um prazer usar o meu tempo de recolhimento. Tem uma amiga que diz, não vamos falar em isolamento, vamos falar em recolhimento, né? Em que você se recolhe a si próprio para pensar em você, para pensar na vida, para pensar nesse contexto e para ver como pode contribuir para a gente passar este momento da melhor forma possível. Obrigada mesmo, gente. Tchau. João, quer dar um tchauzinho? Foi muito legal. Achei que a gente debateu tudo sobre o corona e muito legal. Obrigada. Geraldo, obrigada também. Obrigado, gente. Para você que acompanhou a gente, comentou, mandou perguntas, muito obrigada pela participação. Esse vídeo da transmissão de hoje vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, o TV Joca, e continue acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo site do Joca, que é jornaljoca.com.br. Gostaria só de lembrar que todo o conteúdo sobre coronavírus no site do Joca está aberto para não assinantes. Então, quem quiser se informar, saber mais sobre o vírus, ficar sabendo das novidades, atualizações, o nosso conteúdo jornalístico e educacional, pedagógico sobre o novo coronavírus está aberto no nosso site, que é o jornaljoca.com.br. Obrigada a todos, tenham um bom dia.